Oi galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Xuxi, para quem não me conhece, estou cursando o 4º ano de Medicina, agora aqui na Unicamp, e hoje eu queria conversar com você sobre uma coisa que é essencial para você aí que está tentando para esse ano prestar uma prova de vestibular. O assunto de hoje é sobre tempo. Então, tempo é uma coisa assim que é engraçado, porque desde muito tempo é um problema secular que as pessoas se reclamam de uma constante falta de tempo. Só que a verdade é que a quantidade de tempo que a gente tem por dia, as 24 horas de tempo por dia, não mudou, isso não se altera. Então o que a gente tem que aprender a lidar é a nossa percepção de tempo, a maneira como a gente consegue extrair o máximo de resultado com aquela quantidade definida de tempo que a gente tem. Então sobre esse tema eu quero dar para você hoje 3 dicas que realmente me ajudaram nesse ano que quando eu estava precisando para passar no vestibular. Bom, a primeira dica é uma assim super básica, com certeza você já deve ter ouvido antes, que é o quê? Você tem que começar a usar um relógio, é isso mesmo, não ficar com aquele relógio do celular, ou um relógio às vezes da sala de aula e tal, não, você tem que ter o teu próprio relógio. E por que eu digo isso? Porque quando você tem um relógio, você aprende cada vez melhor a quantificar o teu tempo. O que eu quero dizer com isso, quantificar o tempo? É você conseguir notar cada vez melhor como que é essa passagem do tempo. Qual que é a diferença, por exemplo, de 10, 15 minutos, 15 e 20, 25, meia hora. Quem não usa relógio geralmente tem dificuldade nisso. Geralmente o tempo que passa em meia hora ela sente como se fosse a mesma coisa que 10, 15. O que é muito diferente, é o dobro, o triplo do tempo. Então realmente faz toda a diferença. Se você tem um relógio, você vai cada vez mais aguçando essa percepção de quanto vale 1 minuto, de quanto vale 5 minutos, 10 minutos. E aí você vai prestando cada vez mais atenção em quanto tempo você está gastando em cada atividade, quanto tempo você está, de repente, gastando para ler aquele texto de história, aquele texto de biologia, quanto tempo você está gastando para fazer aquele exercício de matemática. E por aí vai. Isso é importante você estar medindo, porque é aí que você começa a checar teu progresso. O ideal é que com o passar do ano você consiga fazer cada vez mais com a quantidade cada vez menor de tempo. Essa que é a ideia. Bom, essa de comprar o relógio, aliado a isso vem outra dica também, que é você começar a utilizar um calendário. Por calendário não precisa ser uma agenda daquelas que você compra e tal em papel, não precisa, pode ser uma coisa simples, extremamente simples, que você pode usar, por exemplo, até o Google Calendar ou algum outro software que você baixa gratuitamente na internet, tem aplicativo para o celular, para o iPhone tem o próprio Calendar do iPhone e por aí vai. Isso é muito bacana para você já ter uma ideia assim, do que você vai fazer durante aquela semana. Você já estabelece meio que um pré-planejamento para aquela semana e aí você vai ajustando com o passar dos dias, porque nada é fixo, você tem coisas que você vai precisar mudar, então você vai ajustando a tua agenda e assim você já vai saber, assim, quando de repente aparece algum evento para você e algum convite, você já sabe dizer se você vai poder ir ou não. Então isso que é o bacana disso, se você tem já isso pré-planejado, você vai conseguir tomar decisões sobre cada coisa que você tem que fazer muito mais, de uma maneira muito mais efetiva. Bom, essa é a primeira dica então. Compra o relógio e começa a utilizar uma agenda de verdade, um calendário, qualquer coisa. A segunda dica, bom, essa sim é de longe, talvez uma das mais importantes, que é o quê? Quando você estiver estudando, pelo amor de Deus, desliga todo tipo de aparelho tecnológico que você tem do teu lado. Isso envolve celular, televisão, telefone fixo, se tiver, qualquer coisa mesmo. Computador também, desliga o computador, gente. Você não precisa, para estudar para o vestibular, você não precisa do computador. Se você também, como eu fiz, a maioria de nós, fez cursinho para passar, o cursinho oferece todo o material que você precisa para passar no vestibular. Não precisa nada mais. Talvez você precisa pesquisar alguma coisa na internet, mas aquilo é muito esporádico. Aí você vai lá e consulta, mas só para ver aquilo. E de resto você deixa fechado, não deixa nem perto de você, senão a gente cai na tentação, vou entrar no Facebook, vou dar uma olhada no meu e-mail, e quando você vê, você acaba gastando 20, 30 minutos naquela atividade que nem era para você estar gastando. O mesmo vale para o celular, Hoje em dia, talvez o que mais está na moda de aparelho tecnológico, que é o celular, desliga todas aquelas notificações que tem no celular enquanto você está estudando. Isso funciona muito bem. No iPhone, por exemplo, tem uma funcionalidade tem lá, desativa notificações e tal na seção de privacidade, e durante que você deixar aquele recurso habilitado, não vai tocar nada, nem SMS, nem chamada, nem WhatsApp, principalmente o WhatsApp, nem do Facebook, nem nada disso.
Talvez, né, sei lá, vai ter uma chamada urgente e tal, mas se realmente tiver, o que é muito raro acontecer, a pessoa vai encontrar outros meios de se comunicar com você. Em geral, vai tentar mais vezes, né? Você vai ver que vai ter, né, sei lá, 10 chamadas perdidas, então não precisa ficar preocupado com isso. O importante é quando você está estudando, quando você está sentado ali na cadeira, que você consiga extrair o máximo de qualidade daquele estudo. E para conseguir fazer isso, você tem que se desabilitar, desativar, se afastar de qualquer tipo de dispersão que pode ter ao teu redor. Beleza? Então a segunda dica é essa. Desliga todo tipo de aparelho tecnológico enquanto você estiver ali sentado estudando. Depois, obviamente, você pode voltar a ligar no momento que estiver de lazer, de pausa. Aí você volta a acessar um pouco o Facebook, um pouco, mas não vai ficar, né, pelo amor de Deus, 20, 30 minutos respondendo mensagem e fazendo isso. Beleza? Terceiro ponto que é uma coisa assim que é bacana, assim, às vezes as pessoas não acabam falando isso quando estão falando de tempo. Que é o quê? O que eu digo pra você, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para as coisas, para as pessoas, para eventos, para convites quando tem. Aprenda a dizer isso sem se sentir mal por isso, sem ter vergonha de fazer isso. Às vezes é muito de uma cultura do brasileiro de que às vezes fica chato dizer não para a pessoa, então a gente acaba inventando mil e uma desculpas, né? Aquela famosa frase, eu vou ver se vou conseguir fazer isso, vou ver se vou ver, né, se vai dar certo e tal. Na verdade, muitas vezes é nessas horas que a gente não quer ir, e a gente tem vergonha, acha que vai ficar chato de falar, assim, honestamente, por que você não quer ir naquele evento. E o que às vezes é muito melhor, se você for honesto, né, e você, na verdade, a pessoa já vai saber que você está estudando, que você está com foco aquele ano, que você realmente quer passar no vestibular, ela vai te entender. Se a pessoa realmente gosta de você, não tem problema nenhum, ela vai te respeitar. Então é bacana que você tenha segurança e firmeza quando você estiver fazendo isso, sabe? Não se sinta mal por isso. Isso eu sei que é uma prática difícil, para mim também teve um pouco de dificuldade, mas é como tudo na vida, é uma questão de treino. E para você, uma outra dica que eu dou junto com isso, é para você conseguir dizer não com certeza, aí volta para aquele ponto da agenda, é bacana que você já tenha na tua cabeça mais ou menos planejado as coisas que você vai fazer durante aquela semana. Porque quando você sabe o que você vai fazer, sei lá, daqui uma hora, daqui duas, no próximo dia ou na semana que vem, fica muito mais fácil você dizer com segurança que você não pode. Falar, né, não precisa ser mal educado nem nada, mas falar, desculpa, né, é bacana, legal o teu convite, obrigado por ter feito ele, mas infelizmente na semana que vem, no dia que vem, eu já vou ter tal e tal coisa para fazer, então realmente não vai dar para ir, né? E como você sabe, eu estou estudando para o vestibular e por aí vai, se explica, beleza, assunto solucionado. O que você não pode é entrar numa né, acaba aceitando, acaba indo meio que no fluxo ali. Já vi isso muitas vezes acontecer, às vezes de você estar num cursinho até, e né, meio que de prática geral, vamos sair para almoçar junto depois que acaba. Gente, cuidado com isso, né? Cuidado mesmo, assim, se você, às vezes você aceita isso e tal, e um almoço que supostamente era para demorar 20, 30 minutos, acaba demorando, sei lá, uma hora e meia, 2 horas, e quando se viu ali já a tua tarde foi embora. Então esse às vezes é um problema de eventos coletivos. Por isso que eu digo para você, às vezes, né, pesar bem, para ver se realmente vale a pena, e tal, porque muitas vezes a gente não controla o tempo quando são nesses eventos, porque são muitas pessoas envolvidas. Então geralmente acaba demorando 2, 3, 4 vezes mais do que deveria estar durando. Então é nessas horas que você precisa ter, aprender a se dizer não nessas horas. E não ficar com vergonha e tal. Talvez alguns passem a ver você como egoísta, individualista, mas isso daí faz parte. É só por um ano também, né? Se você se dedicar de verdade nesse um ano que você tem aí, que é tempo suficiente, sim, para passar no vestibular, é aquele ano e acabou. No ano que vem você está livre de volta para voltar em festas, sair à noite, ir no cinema, fazer um monte de coisa. Então é tranquilo, nesse um ano você foca. Né? Então essas são assim as 3 dicas que eu queria deixar para você nesse vídeo. Elas realmente me ajudaram no ano que eu estava prestando para o vestibular, elas me ajudaram assim a eu cada vez mais maximizar melhor o uso do meu tempo. Cada vez mais eu via que rendia mais o meu tempo, cada hora que eu fui descobrindo um pouco dessas técnicas. Então a minha sugestão é que você comece a praticar a partir de amanhã. Né? Compre o relógio, comece a utilizar uma agenda, comece a desabilitar todo tipo de aparelho tecnológico que está ao redor de você quando você estiver estudando. E por fim, aprenda a dizer não às pessoas e a eventos, sem ter vergonha nenhuma em relação a isso.
beleza? Desejo todo sucesso para você nesse ano, continua aí com força total, continua estudando, né? Não vá desistir, não, apesar do cansaço, continua indo em frente, que eu tenho certeza que você chega lá, beleza? Então um grande abraço aí para você e a gente se vê no próximo vídeo.